Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 19. Eliseu lhe disse, ou seja, Eliseu disse, o profeta disse a Naamã: vai em paz. Geazi, versículo 20, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, o profeta: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Pai Celeste, nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus que o Senhor trate cada um de nós, que o Senhor use de misericórdia com cada um de nós e que o Senhor nos faça andar na tua presença de modo que te agrade. Perdoa os nossos pecados, dá-nos, pedimos, entendimento. Tira toda barreira de nosso coração para que ouçamos a tua palavra, recebendo-a como ela é, palavra de Deus. É em nome de nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Já tivemos a oportunidade de considerar os 2 momentos desse capítulo 5, que trata da história de Naamã. E, sem dúvida nenhuma, no primeiro momento, vimos como esse homem, Naamã, um general, homem bem conceituado, ainda que fosse estrangeiro em relação a Israel, foi um homem que o Senhor mesmo disse, interpretando o Antigo Testamento, que o profeta Eliseu curou, apesar de haver muitos leprosos naquela ocasião em Israel, mas Naamã foi o escolhido para ser
curado. E vimos, de fato, que a cura dele foi fora de série. Além disso, vimos também a segunda parte desse capítulo 5, como Naamã, agora curado, profundamente grato, retornou até o profeta a fim de expressar agora a sua nova fé. Ele agora cria no Deus de Israel. Ele agora professava ao Deus de Israel. E agora, a partir de agora, nós veremos um episódio tristemente lamentável que diz respeito ao moço do profeta, Geazi, que a tudo viu, presenciou tudo desde o início, mas que se aproveitou de um homem generoso como era Naamã, a fim de satisfazer os seus próprios interesses. E por isso, ele se deu muitíssimo mal. Ora, irmãos, o que é que nós vamos considerar aqui? Eu vou expressar, apesar de ser bastante pontos, mas para os irmãos entenderem aqui. Nós vamos ver 6 coisas. Vamos ver o cobiçoso plano de Geazi pelos bens de Naamã. A segunda coisa que veremos é a cobiçosa ação de Geazi embalada por mentiras. Em terceiro lugar, veremos a generosidade de Naamã em contraste com o cobiçoso Geazi. Em seguida, nós veremos antes disso, a extraordinária maneira de Geazi ser desmascarado pelo profeta e, por fim, veremos o terrível castigo de Geazi e de sua descendência. Irmãos, todos nós temos o mesmo problema de Geazi. Todos. Por isso nós lemos aqui o que o apóstolo Tiago diz. Ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. E ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que diz respeito ao desejo mau, e quando essa o atrai e o seduz, e leva ao pecado, o pecado leva à morte. Então vejamos em detalhes. Em primeiro lugar, o cobiçoso plano de Geazi pelos bens de Naamã. Nos versos 19, a segunda parte, até o versículo 20, nós vemos isso. Não vou repetir, porque a gente acompanhe, por favor, na Bíblia de vocês. Que cobiçoso plano é esse? Primeiro, um plano astutamente calculado. Por quê? Porque diz aqui o versículo 19, quando Naamã se tinha afastado certa distância, então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, Eliseu, né, o Geazi, disse consigo. Então, era um plano de alguém que está assistindo, sem dúvida nenhuma, porque era um moço muito próximo do profeta, estava vendo toda aquela situação, viu como Naamã se apresentou da primeira vez, viu como o profeta disse que o que deveria fazer, viu que o profeta resistiu à oferta de presente da parte de Naamã. Então ele teve um belíssimo, entre aspas, plano. Eu disse que foi um plano astutamente calculado. Em seguida, é um plano contrário ao cuidadoso profeta, porque ele diz assim, eis que meu Senhor, ele sabia disso, meu Senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia.
Ele viu, irmãos, isso é interessante. Ele viu que o profeta foi irredutível. Disse: não, Naamã, não quero. O Deus diante de quem eu vivo, diante de quem eu estou, é testemunho de que eu não receberei nada de vocês. Ele viu como Eliseu foi honesto, sincero e determinado. Não aceito presente de você. Interessante. Vai tudo, aí vem em seguida, meus irmãos, um plano típico dos que tentam zombar de Deus. Porque diz assim, ele falando consigo mesmo: porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Meus irmãos, eu disse no início, todos nós, uns mais, outros menos, pelo desejo de bens materiais, desejo de posição, desejo por tantas outras coisas que são contrários àquilo que é a vontade do Senhor, fazemos planos, falamos conosco mesmo para tirarmos vantagens. E o que é interessante, porque é um plano de alguém que tenta zombar de Deus. Que diz, olha, ele vive, tão certo como ele vive, eu vou fazer isso. Irmãos, é para a gente ter assim dó de uma situação dessa. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Mas como esquecemos? Porventura já nos vimos envoltos ou envolvidos com algum tipo de plano visando os nossos próprios interesses e ainda por cima imaginando que Deus aprovaria nossos maus pensamentos. Em segundo lugar, vejamos a cobiçosa ação de Geazi embalada por mentiras. Vejam que o versículo 21 diz assim: então, ou seja, dando prosseguimento ao seu plano, foi Geazi ao alcance de Naamã. Vejam bem, aqui nós vemos uma ação apressada e notória aos outros. Porque diz que então foi Geazi ao alcance de Naamã, Naamã vendo que, o quê? Corria atrás dele, saltou do carro para encontrá-lo. Que cena, irmãos! Não se sabe qual a distância que Naamã estava quando Geazi saiu da casa para ir ao seu encontro. Mas uma coisa é certa, Naamã ia de carro, na carruagem. Mas Geazi saiu correndo para encontrar. Vai, Geazi, vai, Geazi. Ele dizendo assim mesmo. E Naamã percebeu. Ele era um homem gentil, educado. Ele para o carro, salta do carro e vê aquela cena. Devia estar suado. E Naamã, com toda a sua tranquilidade, ele buscou aliviar aquele homem que estava ansioso. Então vemos em seguida uma ação cuja mentira, presta atenção,
se fez necessária. Porque um abismo chama outro abismo. Uma ação, repito, cuja mentira se fez necessária. Porque Naamã disse: vai tudo bem? E aquele homem esbaforido? Vai tudo bem? A resposta é a mentira. Ele respondeu rápido: tudo vai bem. Mas ele não queria perder tempo, porque ele queria chegar ao ponto. Logo em seguida, ele diz: meu Senhor me mandou dizer, eis que agora, mesmo agora, vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, ó Naamã, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Vejam, meus irmãos, como uma mentira leva a outra mentira. Primeiro, já vimos a óbvia pergunta de Naamã: vai tudo bem? Irmãos, já seria o suficiente para brecar a situação, porque a honestidade diria o quê? Não vai não, mas às vezes a gente faz assim mesmo. Tudo bem, fulano? Tudo bem, estou ótimo. Tem gente que está tão bem que diz: estou ótimo. É a primeira coisa que faz. Mente. Geazi, então, inicialmente, traz uma apressada mentira, como eu já disse. Tudo vai bem. Então, ato contínuo, Geazi faz uma infamatória mentira. Infamatória é uma palavra certa do nosso português. Ou seja, ele mentiu infamando um homem tão puro, tão santo, tão honesto como era Eliseu. Ele disse: meu Senhor me mandou dizer. Dói, não dói? Infamou. Irmãos, sinceramente, eu não sei como é que Naamã era um homem muito mais crente do que eu, porque eu sempre fui desconfiado de algumas coisas. Porque o profeta havia dito: não aceito. Em nome do Senhor dos Exércitos, não aceito. E agora vem um homem dizer: olha, Naamã mudou de ideia, viu? Chegou agora uma novidade. 2 discípulos de profeta chegaram e o problema está difícil para eles, então agora ele quer que você dê não para ele, mas para os 2 discípulos dos profetas. Eu teria desconfiado, mas não, Naamã era um homem crente agora, e o que se falava para ele era verdade, até que se mostrasse o contrário. Então, Geazi apresenta uma mentira contrária à sensata atitude do profeta. Porque diz que apareceu essa necessidade. Vocês estão entendendo, irmãos? É interessante que ninguém pisca, nem as crianças piscam. E não é para piscar, porque isso diz respeito a todos nós. Eis-me que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Parece incrível perguntar, mas não faz mal perguntar. Já tivemos a cara de pau de inventar mentiras à semelhança de Geazi? Eu não quero que vocês respondam nada, não, mas eu tenho a impressão que já. Que cara de pau. Vocês concordam? Parece conosco, cara de pau. Meus irmãos, eu aproveito a oportunidade para dizer que, às vezes, quem estimula os filhos a fazerem assim, mentirem descaradamente, são os pais.
Porque vê uma mentirinha de um filho, não diz nada. Brinca, tá brincadinha. Ainda tem que diga assim, é uma mentirinha. Irmãos, vocês sabem, no inferno vai ter muita gente que foi tida pelo Senhor como mentirosa. Em terceiro lugar, vemos a generosidade de Naamã em contraste ao cobiçoso Geazi. Versículo 23 até o versículo 25, parte primeira. Primeiro, quão generoso foi Naamã para com Geazi. Preste atenção. Ele desceu, se encontrou com ele e, primeiramente, ofereceu a ele bem mais do que ele lhe pediu. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, cerca de 70 quilos. Por isso que teve que levar a gente teve que ter gente para carregar. Ele pediu só 1 talento, não, leva 2 talentos. O homem era rico, mas era generoso. Além disso, Naamã estava certo de dar esses valores para ele, a ponto de dizer o texto que ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, instou com ele. Olha, o texto não diz, mas eu imagino ele dizer assim, não quero não, basta 1 mesmo, como eu pedi, não 2 não, só 1. Mentira. Você não acha? Vocês concordam comigo? O texto não está dizendo, mas é assim. Não, eu pedi só 1. 1 para mim está bom, mas leve 2. Não, só 1. Você tá insistindo muito. Tá bom, tudo bem, eu levo os 2. Nós conhecemos isso. Além disso, o generoso Naamã, além de dar o dobro do que foi pedido, providenciou os meios até para o transporte dos bem doados. Porque diz aqui, meus irmãos, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. A coisa era pesada, né? Porque não foi só os moços, mulos para levar. Então vemos aqui a generosidade de Naamã. Em contraste com isso, nós vemos quão fingido foi Geazi para com seu benfeitor. Fingido. Primeiro, Geazi fingiu que o seu pedido era suficiente. Como eu disse, instou com ele, teve que instar, teve que insistir, teve que dizer, rapaz, pode ser leve, pode levar os 2 quilos. 2 quilos, foi isso? Os 2 talentos, cerca de 70 quilos. Além disso, Geazi fingiu ao guardar os produtos na casa do profeta. Olha só, diz, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos, dos moços, né, e os depositou aonde? Na casa. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Não aconteceu nada. Ou seja, quando Geazi chegou à colina, como diz a Nova Versão Internacional, onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. E mais, Geazi também fingiu, ao despedir de forma cordial os servos de Naamã, porque o texto diz assim, e despediu aqueles homens
que se foram. Ou seja, mandou os homens de volta e eles partiram. Meus irmãos, vocês perceberam o claro contraste? Por um lado, vimos a generosidade que doa e se doa. Do outro lado, vemos o uso de artifícios enganosos e interesseiros para se autobeneficiar. Sabemos o que é isso? Sabemos na prática o que significa quem perde ganha? Porque tem gente que essa expressão não entra. O Senhor disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem gente que diz, não, mais bem-aventurado é receber. Ou seja, o Senhor Jesus está mentindo. E então, chegamos ao penúltimo ponto. Em quarto lugar, a extraordinária maneira de Geazi ser o quê? Desmascarado. Vejam. Primeiro, o profeta fez uma pergunta oportuna. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Irmãos, vocês lembram de Adão quando se escondeu do Senhor? Vocês lembram? Esse é o problema nosso de Geazi. Está lá em Adão, no Éden. Ele pecou, a mulher pecou. E o Senhor disse, Adão, onde estás? Só que, no caso de Adão, ele foi honesto. Ele disse, olha, Senhor, comi do fruto proibido, tive vergonha e me escondi. Mas Geazi não. O que ele respondeu? Teu servo não foi a parte alguma. Não foi a parte alguma, não saiu daqui não. Quem disse que teu servo saiu? Depois, o profeta mostrou que nada fica oculto aos olhos de Deus. Porque diz o texto, porém ele disse, porventura não fui contigo, meu espírito, quando aquele homem voltou do seu carro, a encontraste. Irmãos, nós temos que lembrar daquilo que Davi bem sabia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinho o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Mas a gente esquece. Olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada. Mas como eu esqueço isso? Como você esquece isso? Do ponto de vista natural, humano, todos os dias a gente vê, foi preso fulano, encontraram. E a gente ainda assim fazem as mesmas coisas. E nós fazemos também, irmãos. Estão vendo o desmascaramento de Geazi. E aí o profeta, em seguida, declara ter sido inoportuna a atitude de Geazi. Ao dizer assim, era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Irmãos, há tempo para tudo debaixo do sol. O desejo de ficar rico
Presta atenção, o desejo de ficar rico é o que traz grandes perdições. Um homem de Deus como um Timóteo foi alertado. Contentamento é o que vai nos livrar dessas misérias. Não é oportuno, vai chegar o momento. Como diz a Nova Versão Internacional, este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Irmãos, nós vivemos num mundo em que Ele sabe quais são as nossas necessidades, mas Ele também sabe criar necessidades que não existem. É por isso que tem gente que troca de carro todo ano, sem necessidade. É por isso que troca de vestido como se bebe água. É por isso que há tantas coisas que nós não temos necessidade. Mas o mundo sabe como criar necessidades para nós. Eu estou certo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, diz a Escritura Sagrada. É fácil mentirmos, imaginando que permaneceremos inatingíveis. É fácil, irmãos. Isso me faz lembrar do que o Senhor Jesus disse: naquele dia muitos hão de dizer-me, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome exprimimos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres, e eu lhes responderei claramente, explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Viveram mentindo, hipocrisia é mentira. Falo isso com temor, meus irmãos. Em quinto lugar, nós nos deparamos com o terrível castigo de Geazi e sua descendência. Primeiro, ele recebeu o terrível mal que atormentava a Naamã. Ele disse, portanto, por causa disso, por causa da sua mentira, por causa da sua atitude, por causa disso, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Para quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Para sempre. Ou seja, Naamã teve cura. Geazi, não. Para sempre. Irmãos, volto a dizer assim, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E é o caso de Geazi. Mas isso é pouco, com o segundo aspecto desse terrível castigo. Segundo, ele perdeu o melhor bem. Qual é o melhor bem? A companhia de quem? Do profeta. Ele perdeu a companhia divina. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Acabei de dizer que o Senhor vai afirmar, vai dizer àqueles mentirosos, àqueles hipócritas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, nós sabemos que no Novo Testamento surgiram outros Geazi homem, Geazi mulher. Citemos, por exemplo, o caso de Ananias
e Safira, que foram castigados. Mas o pior castigo não é ficar leproso, porque Naamã era leproso. Ficou bom. Mas Naamã teve um castigo. E esse castigo foi pior, muito pior do que a lepra propriamente dita do ponto de vista natural. Por quê? Naamã, quando leproso, era respeitado e tido por grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Quanto a Geazi, ao ser desmascarado, seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Ele perdeu a graciosa presença divina. Deus é verdade. Deus é honestidade. Deus é fidelidade. Conclusão. Sabemos que uma das nossas lutas tem a ver com as coisas que o mundo oferece e as buscamos. E às vezes, ansiosamente. Lembrando de Geazi. Então veio o escritor sagrado e faz as seguintes perguntas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais desejos pelo que o Senhor proíbe. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, diz o escritor sagrado, não compreendeis que a miséria do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oh, irmãos, como Geazi e outros correram buscando bens materiais a despeito de ter exemplos de homens cuja firmeza vemos no profeta Eliseu. Que o Senhor nos livre desse terrível mal e nos faça experimentar o verdadeiro contentamento. Então, o que é que nós vimos? Vocês dizem, por favor, primeiro. Sobre o plano de assim pelos bens mal. Segundo. A ação de assim abalada por mentira. Terceiro. A generosidade na mão das garras dos outros de assim. Quarto. A extraordinária maneira de Geazi se desmascarar. E, por fim, o terrível castigo de Geazi e sua descendência. Pai Celestial, pedimos a tua compaixão sobre nós, pedimos, sonda-nos e conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Tenha misericórdia de nós. Graças te damos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele não houve nenhum pecado. Pelo contrário, ele doou-se, deu-se por pecadores como nós. Não houve na sua boca dolo, hipocrisia nenhuma, nenhuma artimanha, nenhum artifício, visando os seus próprios interesses. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a andarmos nele e como ele andou. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.